RBS Notícias. Oferecimento. Conta Universitária Banrisul. Cashback e muitas vantagens. Abra sua pelo app. Boa noite. Boa noite. O presidente Lula faz a primeira visita ao estado depois de eleito e libera 167 milhões de reais para a área da saúde. Trabalhadores do transporte coletivo entre Porto Alegre e 7 municípios da região metropolitana completam um segundo dia de paralisação. A sentença dos acusados da morte do médico Marco Antônio Becker deve ser conhecida no fim de semana. A queda de um dos índices mais usados para o reajuste do aluguel anima inquilinos. O indicador teve uma redução de quase 2%, a maior da série histórica. A gente finalmente conseguiu, depois de tanto visitar, tanto insistir. A partir de agora, no RBS Notícias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou o Rio Grande do Sul pela primeira vez depois de eleito. Ele inaugurou um residencial e visitou obras em um hospital. Em Viamão, Lula entregou as chaves de um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida e visitou uma das unidades com 48 metros quadrados, banheiro, sala, cozinha e uma área que pode ser expandida. A Andréia foi uma das contempladas. Foram 7 anos de espera. É um sonho realizado, né? Estou muito, muito feliz. Né? Nós estamos já esperando já há bastante tempo, né? E nem fala, casa própria, né? Que não quer ter, né? O condomínio foi construído pela cooperativa do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre. As obras começaram em 2019, mas foram interrompidas por falta de recursos. São 446 unidades, atendendo mais de 1.700 pessoas na faixa 1 do programa. A gente conseguiu o projeto do Minha Casa Minha Vida. Isso há 10 anos atrás, conseguimos financiamento com a Caixa Econômica, o governo federal e conseguimos subsídio para poder dar esse conjunto habitacional aqui. À tarde, em Porto Alegre, Lula almoçou com o governador Eduardo Leite e outros 5 ex-governadores no Palácio Piratini. Dali, seguiu para o Hospital de Clínicas, onde visitou as novas instalações, resultado das obras de ampliação concluídas antes da pandemia. O hospital recebeu mais de 500 milhões de reais do governo federal para a construção de unidades que ficaram prontas em 2019 e foram usadas como centro de referência para o tratamento da Covid na pandemia. Agora abrigam a emergência e o centro cirúrgico. Atendemos, então, com essa comunidade, mais de 5.000 pacientes com Covid, mais de 5.000 de Covid em CTI. Nós montamos 2 andares de CTI e fizemos aqui também, com toda essa comunidade, um trabalho muito forte de conscientização do uso da máscara, conscientização das vacinas. Trabalhamos muito com pesquisa, né, na vacina anti-Covid. Então, o hospital foi uma referência, não só na assistência, mas como produção do conhecimento. E é por isso que nós estamos aqui, para dizer para vocês, meninas e meninos, para dizer para vocês, homens e mulheres, para dizer para vocês, ministros e ministras, é possível a gente fazer mais hospital como esse em outras regiões do país. Durante a cerimônia, também foram liberados 167 milhões de reais do SUS para o financiamento de alta e média complexidade nos hospitais aqui do estado. Parte desses recursos é para recompor a tabela de financiamento para os atendimentos na área da oncologia e também para habilitar o atendimento em radioterapia no Hospital de Bagé. Cerca de 1.000 trabalhadores da enfermagem fazem uma paralisação em 5 cidades. O Juliano Castro nos traz os detalhes a partir de agora, ao vivo. Juliano, boa noite. Olá, Daniela, boa noite para você, boa noite para você de casa também. Essa mobilização começou hoje no início da manhã. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da área da saúde, profissionais da área da enfermagem de 9 hospitais em 5 cidades gaúchas aderiram a esta paralisação. Veja nessas imagens, elas mostram Porto Alegre. Hoje à tarde você vê aí que cerca de 500 pessoas fizeram uma caminhada na região central até o Hospital de Clínicas, onde estava o presidente Lula. O motivo dessa paralisação é o piso nacional da enfermagem. A categoria pede que seja cumprido o pagamento do piso nacional dos enfermeiros, que é de R$ 4.750, e dos técnicos, que foi fixado em 70% desse valor.
Essa mobilização, ela segue até amanhã, por volta das 7 horas da manhã, e depende da adesão de cada um dos profissionais. O Hospital de Clínicas nos informou que os enfermeiros não aderiram a esta paralisação por lá. E aqui, o Hospital da Santa Casa, de onde falamos ao vivo, bem em frente, informou que essa adesão foi pequena e isso não chegou a prejudicar os atendimentos. Eloy, é com você. Obrigado, Juliano. O interrogatório dos 4 homens acusados da morte do médico Marco Antônio Becker acontece neste momento na Justiça Federal em Porto Alegre. A sentença deve sair somente no fim de semana. Os depoimentos das testemunhas terminaram esta tarde. Desde terça-feira foram ouvidas 14 pessoas. Os réus, o ex-andrologista Bayar Fischer dos Santos, o ex-assistente dele Moisés Gugel, Juraci Oliveira da Silva, conhecido como Jura, e Michael Noroaldo Garcia são julgados por homicídio triplamente qualificado. Todos negam participação no assassinato. Segundo o Ministério Público Federal, o crime foi praticado por vingança. Marco Antônio Becker era vice-presidente do CREMERS e foi morto na noite de 4 de dezembro de 2008 na capital. Trabalhadores do transporte coletivo entre Porto Alegre e 7 municípios da região metropolitana completam o 2º dia de paralisação. Veja a seguir. A coleta mecanizada de lixo em Porto Alegre passa por mudanças. O consórcio que faz o serviço atualmente foi multado pelo Procon após o acúmulo de resíduos em contêineres. E uma nova empresa está para ser contratada de forma emergencial. Um problema persistente em algumas ruas da capital. Lixo espalhado em volta de contêineres. E antes eles vinham mais vezes na semana. E deu essa pausa que ninguém entendeu o que aconteceu. Então foi uma pausa que para nós é muito complicado porque o cheiro é muito forte, o pessoal não deixa de botar lixo ali. Este morador diz que o lixo vem atraindo roedores. Rato tem bastante. Embaixo das bueiras e dentro de casa. Nos pátios, eu não posso nem abrir a porta do pátio. Os contêineres agora, ultimamente, ficaram ruins. Parece de papel. O caminhão toca, já quebra as tampas, quebra tudo, a alavanca não funciona. 19 bairros de Porto Alegre têm coleta mecanizada. Desde maio, o RBS Notícias vem mostrando problemas no serviço. Ontem, o consórcio responsável foi multado. Segundo o Procon, a empresa violou direitos do consumidor. O valor pode chegar a 3 milhões de reais. A prefeitura decidiu romper o contrato e, nessa semana, publicou o edital para a contratação emergencial de outra empresa. A abertura das propostas está marcada para a próxima segunda-feira, dia 3 de julho. A empresa que assumir terá que fazer o recolhimento do lixo pela parte traseira dos caminhões e não mais pela lateral, um dos motivos do impasse. Esses equipamentos todos vêm com a nova empresa que está assumindo. Esses caminhões nada mais são do que os caminhões que a gente vê na coleta tradicional com um adaptador. Então o mercado oferece de forma mais fácil esse tipo de equipamento e a prefeitura não pode ficar nas mãos de um equipamento tecnológico que acabou falhando e prejudicando o serviço essencial na cidade. Então a gente vai ter esse caminhão, vai ter o auxílio de garis, uma coleta diária para ter ali uma coleta mais eficiente. O consórcio Porto Alegre Limpa, que assumiu o serviço em setembro do ano passado, contesta o novo edital. Em nota, diz que vai entrar na justiça para cancelar a licitação. Sobre a notificação do Procon, afirma que está cumprindo o contrato. O consórcio deve continuar operando até que a nova empresa assuma definitivamente o serviço. Atualmente, muitos contêineres estão depredados, como este que nós encontramos aqui no bairro Auxiliadora. O novo edital prevê aumentar o número de contêineres dos atuais 2.500 para 6.000, só que os novos vão ter menor capacidade de armazenamento. A nossa divisão continua a mesma. Dos 93 bairros da cidade, 80% continua com a coleta tradicional, é o caminhão compactador com os garis acompanhando. Os outros 20%, que são 19 bairros, 12 totalmente, 7 parcialmente, vão ter a troca dos seus contêineres. A gente acredita que seja vantajoso para o cidadão de Porto Alegre, tendo em vista hoje que a empresa presta um mau serviço e prejudica o pagador de impostos da nossa cidade. Rodoviários da região metropolitana de Porto Alegre completam o 2º dia de paralisação. O Arildo Palermo acompanha. Dor de cabeça para os passageiros. Arildo, boa noite.
Oi, Eloy, boa noite para ti, boa noite a todos. Sexta-feira marcada por mais dificuldades para quem precisou pegar o ônibus para se deslocar entre Porto Alegre, região metropolitana e vice-versa. A gente fala ao vivo aqui do terminal Mauá, na capital. Há pouco, aqui atrás de mim, tinha uma fila enorme de passageiros aguardando o ônibus para voltar para casa em Cachoeirinha, na região metropolitana. Os passageiros reclamaram principalmente que o ônibus estava demorando muito mais para passar e ao longo do dia também não passou o ônibus direto. Eles precisavam pegar o ônibus pingado, aquele que demora muito mais para deixar os passageiros no destino final. Ali do outro lado também neste momento tem uma fila, os ônibus chegando para o pessoal voltar para Gravataí, mas o tempo de espera está realmente maior que o habitual. Há pouco nós conversamos com alguns passageiros, vamos ver. Está muito demorado e não tem mais o direto, a gente tem que vir fazendo toda a volta, que nem hoje eu saí de manhã 7 horas e cheguei no meu serviço 9h10. Aí a gente tem que ficar esperando aqui. Cheguei aqui, era 6h10, eu vou sair 7h10. Tinha que melhorar um pouco mais, né? Olhar um pouco para a população aí, dar um pouco mais de auxílio para a gente, né? Já que não houve acordo entre os trabalhadores e as empresas, a paralisação vai seguir pelos próximos dias. Está marcada para a próxima quinta-feira uma outra audiência entre as partes envolvidas, entre os trabalhadores e as empresas, para discutir mais uma vez a situação. Por enquanto, os ônibus intermunicipais estão funcionando com 50% da frota nos horários de pico e 30% no restante do dia. Dani. Vamos seguir acompanhando, Arildo. Obrigada, uma boa noite. Começam na segunda-feira as audiências do caso Rai Duarte na Justiça Militar. Os primeiros a serem ouvidos no processo serão as testemunhas e as vítimas. O repórter Bruno Marcilli tem as informações. A Justiça Militar irá ouvir na segunda e na terça-feira da próxima semana testemunhas e vítimas do caso Rai Duarte. Ao todo, 17 policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público pelo crime de tortura contra Rai e outros 11 torcedores chavantes. Eles foram agredidos pelos PMs no dia 1º de maio do ano passado, após a partida entre São José e Brasil de Pelotas pela Série C do Campeonato Brasileiro. Rai precisou ficar hospitalizado por 116 dias e passar por 14 cirurgias. Ele ainda está em tratamento e aguarda por um procedimento cirúrgico. Então a gente espera que com esse depoimento, principalmente do Rai, fique claramente configurado a prática desses crimes, essa atrocidade contra os torcedores, né? E que aí se possam, a partir daí, juntar mais elementos de prova para conseguir identificar, individualizar as penas dos policiais que praticaram esses crimes e também aplicar uma punição rigorosa, né, para que seja exemplar, para que não ocorra mais. As audiências acontecem na sede da Justiça Militar em Porto Alegre. O depoimento de Rai está marcado para terça-feira, às 2h30 da tarde. A Prefeitura de Porto Alegre adotou a recomendação do governo do estado e restringiu o acesso aos testes para a Covid-19 na rede pública de saúde. A nova orientação gera críticas de especialistas. Quem chega numa unidade de saúde da capital para fazer o teste de Covid-19 pode voltar para casa sem ele. É que a Secretaria Municipal da Saúde aderiu à nova orientação do governo do estado sobre quem deve ser testado. Estamos realizando testes nas pessoas que têm um risco maior de agravamento para a síndrome respiratória aguda grave. Pela nova recomendação, tem acesso à testagem de Covid pelo Sistema Único de Saúde casos de síndrome gripal em idosos, indígenas, pacientes com comorbidades ou imunidade comprometida, gestantes, mulheres que deram à luz há cerca de 45 dias e também quem não recebeu nenhuma dose da vacina. As demais pessoas que buscam atendimento com sintomas gripais não são testadas e precisam pagar pelo exame na rede privada para ter o diagnóstico da doença. Que a nossa recomendação não é de exclusivamente testar apenas os grupos prioritários. E, de fato, é a gente priorizar esses grupos, né? Já que a gente está com insumos reduzidos de testes rápidos, mas associada a essa redução de testes rápidos, a gente tem essa questão do perfil. O SARS-CoV deixa de ser o vírus predominante entre os vírus respiratórios aqui no estado, assim como no país. A medida de restrição é válida para todo o estado, mas vai depender do estoque de cada município.
Só que a mudança na orientação ao público de quem pode fazer a testagem preocupa especialistas em saúde pública. É que uma redução no número de testes também pode levar a uma menor identificação de casos e também a um avanço no contágio. De uma maneira geral, nós sempre tentamos fazer o diagnóstico, identificar o vírus, a causa da doença que está acontecendo no indivíduo. Agora, em relação às pessoas que têm contato próximo com outras que pertencem aos grupos de maior risco, se nós conseguirmos fazer o diagnóstico precoce e usar as medidas de prevenção e isolamento nesses casos, nós vamos estar protegendo direta e indiretamente esse grupo de maior risco. E aí a testagem é uma ferramenta muito importante. Nós ficamos sem saber quando implementar com maior necessidade as medidas de prevenção. Lembrando que não só a Covid-19, mas a influenza e outros vírus respiratórios podem ter um impacto mais grave nesses grupos de maior risco. No estado, desde o início do ano, 682 pessoas morreram vítimas da doença. Por isso que a atenção a medidas simples, como completar o calendário vacinal contra a influenza, Covid, precisa estar cada vez mais em dia. Essas medidas em conjunto, junto com a higienização das mãos, a etiqueta da tosse, elas protegem direta e indiretamente os outros indivíduos que estão sob o maior risco da Covid-19. A queda de um dos índices mais usados para o reajuste do aluguel anima inquilinos. O indicador teve uma redução de quase 2%, a maior da série histórica. Veja a seguir. A queda no principal índice de reajuste de aluguéis está animando inquilinos. O terceiro mês seguido de redução do indicador revela uma mudança de comportamento do mercado. Bom para quem está à procura de um aluguel agora. A comemoração foi no fim da tarde, quando a Franciele recebeu a chave do apartamento. Ela e o marido visitaram mais de 20 imóveis em busca de um lugar seguro e com preço justo. A mudança está marcada para amanhã. A gente finalmente conseguiu, depois de tanto visitar, tanto insistir, algo que ficasse ali num bairro que não fosse tão complicado, né, em termos de segurança, e que o preço está abaixo do mercado. E é assim aqui em Porto Alegre. A gente veio de Montenegro, né? Se tu gosta de manhã, tu já tem que avisar de manhã mesmo, porque à tarde, se tá uma condição boa de valor, é tão difícil que a gente já perde no mesmo dia. Então ali a gente teve que correr. O contrato de aluguel da Franciele foi beneficiado pela redução do IGPM. O Índice Geral de Preços Mercado é o mais usado para o reajuste de aluguéis no setor imobiliário. O indicador teve uma queda de 1,93% em junho, a maior da série histórica. A diferença já vai ser sentida por quem for fechar agora um novo contrato de aluguel. É que no acumulado dos últimos 12 meses, o índice teve uma deflação de 6,86%. Isso significa que um aluguel de R$ 2.000 pode ficar R$ 137 mais barato, dependendo do contrato que foi feito. Em um ano, dá uma economia de R$ 1.600, mais de um salário mínimo. Mas o Sindicato da Habitação lembra que nada muda para contratos em andamento. O aluguel existente, ele não baixa, entende? Quer dizer, o que acontece? Houve uma baixa de IGPM, não tem correção nenhuma. Ele ganhou aquele ano, não houve correção. O aluguel novo, este sim se rege pelo mercado. Então, quando ele está fazendo um contrato novo, é o mercado que regula o nível de altura desse aluguel. O IGPM, que sofre influência do dólar e da cotação de mercadorias, chegou a bater em 37% durante a pandemia. Foi quando deixou de ser um indicador para muitos contratos. O cenário atual indica uma acomodação de mercado. Agora, o mercado está se ajustando e o IGPM está queimando as suas gorduras. Então, ele está reduzindo. Ele está reduzindo justamente porque estão havendo os ajustes.
E isso deve acontecer nos próximos meses também. O economista Fábio Pesavento diz que a retração do índice é um sinal de que o consumidor está recuperando o poder aquisitivo. Então, eventualmente, o preço do aluguel não cai, mas ali na frente, o preço de outros itens que compõem a cesta do consumidor começam a cair. Esse é um processo que está em curso há 2, 3 meses e que tende a permanecer, especialmente olhando ali na frente, quando a bandeira do preço da energia elétrica deve permanecer verde. Isso é um impacto importante a menos no bolso do consumidor. Então, quando a gente projeta a inflação, a gente vê uma inflação menor por esses motivos. Um câmbio mais baixo, matéria-prima mais importada mais em conta. Setores são atingidos pela Selic também com preço em queda e isso acaba beneficiando porque é o poder de compra do consumidor que vai ser restituído. A dupla Grenal entra em campo amanhã. Internacional recebe o Cruzeiro e o Grêmio enfrenta o Bahia em Salvador. O Matheus Trindade tem as informações dos confrontos. O sorriso no rosto dos jogadores e da torcida falam por si só. A vaga nas oitavas da Libertadores e a chegada de Ener Valencia trouxeram um outro ânimo para a temporada do Inter. Amanhã, contra o Cruzeiro no Beira-Rio, ainda assim o atacante equatoriano, o Inter pode chegar a 10 jogos de invencibilidade e entrar no G4 do Brasileirão. Espero que eles compareçam agora no sábado, no jogo contra o Cruzeiro, para nos apoiar, ficar cantando o tempo todo ali, para a gente ter essa facilidade aí de ter a tranquilidade de jogar bem com o apoio deles e ter um jogador a mais dentro de campo. Já o Grêmio vem aqui para Salvador para encarar 2 missões. Primeiro enfrenta o Bahia no sábado pelo Brasileirão, depois pega o mesmo adversário no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil no meio de semana, com as atenções voltadas mais uma vez a Luiz Soares. O fato é que ele gostaria, sim, de se consultar com o seu médico, em Barcelona. O Grêmio concorda e a questão que nós estamos é vendo um melhor momento para fazer isso, para que atenda também os interesses do Grêmio. Por conta das dores no joelho, o uruguaio vai ser preservado no confronto de amanhã, para que fique disponível no duelo de terça-feira. Em caso de vitória pelo Brasileiro, o Grêmio segue na vice-liderança e pode diminuir a diferença para o líder Botafogo em até 4 pontos. É a dupla Grenal mirando o topo das competições que disputa, para manter o sorriso no rosto sempre em dia. Vamos saber como fica o tempo no fim de semana? Amanhã, apenas o norte e a serra têm chuva fraca e isolada ao longo do dia. Nas outras regiões, tempo firme. Tem mais nebulosidade na faixa leste, que vai deixar o tempo com uma cara mais fechada no sul, na capital e na região metropolitana, também no litoral, mas não deve chover, não. O dia começa friozinho, com 8 graus em Pelotas, 10 em Porto Alegre, 13 em Cruz Alta. E à tarde, na maior parte do estado, não passa de 20 graus. Esquenta um pouco mais na fronteira oeste, com 22, e no noroeste, com 25 graus em Santa Rosa. No domingo, tempo firme, só deve ter uma garoa durante a madrugada e de manhã cedo no litoral norte. As temperaturas sobem um pouco mais. Faz 21 graus em Porto Alegre e chega a 27 em Santa Rosa. E amanhã o Jornal do Almoço é especial ao vivo da Festa Nacional do Peixe em Tramandaí, no litoral norte. E a Cristina Ranzolin e o Marco Matos, claro, já estão lá em Tramandaí. Nos contam agora ao vivo um pouco sobre a programação, que claro, né, Cris e Marco, não pode faltar a tradicional tainha assada. Tudo bem por aí? Tudo bem, boa noite para vocês. Claro que não pode faltar, a tainha é a grande estrela dessa festa. E vocês imaginem que esse ano eles esperam comercializar 30 toneladas de tainha. Sabe o que isso significa? Cada uma pesa em torno de 2 quilos. Então, 15 mil tainhas? Me ajuda na matemática, Marco? Muito bem na matemática, Cristina. Sensacional. Boa noite, gente. Pois então, olha, nós chegamos hoje aqui em Tramandaí à tarde, eu e o Marco, passeamos pela orla, até um passeio de lancha fizemos. Estava bem bom, né? Muito bom. Inclusive, o dia está muito bom aqui na praia, viu? Nesse momento, até o vento parou. Sinal de que o fim de semana será muito agradável aqui em Tramandaí. Então, a gente está agora no Trapiche, que fica bem em frente mesmo aqui à Festa do Peixe, aqui no Centro de Eventos. É um local bacana, olha só, veio muita gente aqui acompanhar essa nossa entrada ao vivo aqui no RBS Notícias. Tá muito agradável, olha só que lugar bonito, gente. Eu até coloquei um pouquinho mais de roupa, mas nem precisava, porque a temperatura realmente tá muito boa. Inclusive, o que a gente quer mostrar nesse Jornal do Almoço de amanhã é que as pessoas têm que aproveitar mais o nosso litoral. Litoral não é só pro verão, gente. Litoral é muito gostoso no inverno, é muito bom.
Marco Matos, olha aí o meu garçom! Eu não ia deixar você sem ver uma tainha assada, que é realmente deliciosa. O cheirinho tá maravilhoso. É só temperada, Cris, com limão e sal. E vai ter muita tainha no Jornal do Almoço de amanhã, além de muitas novidades, né? Tá certo, gente. Preciso me despedir porque chegou meu jantar. Então, todo mundo convidado para esse Jornal do Almoço amanhã, 15 para o meio-dia. Boa noite para vocês. Boa noite e um bom jantar para vocês e um bom trabalho. A Metroplan informou há pouco que a paralisação no transporte intermunicipal não atinge o fim de semana. O RBS Notícias fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite, um ótimo fim de semana. RBS Notícias, oferecimento, conta universitária Banrisul, cashback e muitas vantagens. Abra sua pelo app.